Vamos então, continuando o capítulo 5, como o corpo humano obtém energia. Então, neste capítulo, a gente falou da energia contida nos alimentos, tá? Essa energia, ela é muito importante para todas as funções que o nosso corpo realiza, como digestão, respiração, movimentos. E os alimentos também são muito importantes para a construção das células que formam o nosso corpo. Então a gente não consegue ficar sem se alimentar. Nestes alimentos existem alguns nutrientes que nós vamos falar lá no capítulo 6, ok? Neste momento a gente vai falar do alimento, da entrada até a saída do alimento no nosso corpo. Então deixa eu ver se a gente tem um esquema. Temos um esquema já que começa na página, ai Jesus que dor nas costas, 400. O alimento, a digestão do alimento começa na boca, tá? Nós temos a língua, os dentes e as glândulas salivares. Os dentes, eles têm uma ação mecânica, onde eles vão rasgar, triturar, diminuir o tamanho do alimento. A língua, ela vai misturar o alimento com a saliva e vai também ter um movimento mecânico, empurrando o alimento para todos os cantos dentro da nossa boca. E as glândulas salivares, elas são as glândulas que produzem a saliva, que serve para umedecer, né, o alimento e facilitam, então, a deglutição desse alimento. Já na saliva, a gente tem a presença da amilase salivar, que digere quimicamente o amido. Na página 401, a gente tem, depois da boca, a gente tem todo o esquema do nosso sistema digestivo, que eu vou resumir para vocês, tá? A faringe, que é por onde o bolo alimentar vai passar, tá? E temos logo após o término da faringe, o esôfago, que vai empurrar todo esse bolo alimentar ao longo do tubo digestivo por meio dos movimentos peristálticos, que são as contrações da musculatura deste órgão, que faz com que o alimento seja empurrado ao longo do tubo alimentar. Então, depois ele chega no estômago, tá? No estômago ele vai ter uma digestão mecânica, que é a mistura e o esmagamento do bolo alimentar, e também uma digestão química, porque neste órgão existem sucos gástricos que serão produzidos e ali liberados, tá? Ali, naquele momento, o alimento vai ser chamado de quimo. O fígado e o pâncreas são glândulas anexas à digestão, tá? Essas glândulas, elas produzem também substâncias bastante importantes no processo digestivo. O fígado, por exemplo, produz a bile, que é responsável por emulsionar gordura. O pâncreas, ele possui um suco pancreático, tá? Que vai neutralizar a acidez do quimo, quando ele sai, né, do estômago, e também produz enzimas que digerem gorduras e carboidratos. Depois o alimento vai alcançar o intestino delgado, né, onde o quimo vai passar por ali. É um tubo que mede, ele está todo enrolado, mas ele mede cerca de 7 metros, tá? E é neste momento que o quimo vai ser banhado pelo suco intestinal e pelo pâncreas, tá? Que vai produzir não só o suco pancreático, como outras enzimas, e também a bile. Então, neste órgão é que vai sofrer a ação das glândulas anexas. Passou pelo intestino delgado, o alimento vai chegar no intestino grosso. Lá no intestino grosso, o restante dos nutrientes vão ser absorvidos pelas microvilosidades intestinais presentes no interior deste órgão, e o que não for absorvido vai se formar o quilo. O quilo são as fezes que serão eliminadas por meio do ânus, são as excretas, aquilo que não serve mais
vai ser eliminado. Então, essa é a produção de energia que nós podemos fazer por meio da digestão. Agora a gente vai falar de respiração celular e metabolismo. Preciso de água. Que bom, abriu na hora certa. Faz esse favor pra mim, essa gentileza. Passa uma coisa e enche de água pra mim, que eu tô aqui com minha garganta seca. Pode ser até água do filtro mesmo, tá? Então, continuando, na digestão, os alimentos serão quebrados em moléculas menores e serão absorvidos pelo nosso corpo. Esses nutrientes, eles vão entrar na corrente sanguínea por meio das microvelocidades intestinais, né? E vão dar o início ao conjunto de reações químicas nas células que se chama metabolismo. Esse metabolismo, ele pode ser dividido em dois processos, em anabolismo e em catabolismo. No anabolismo, as moléculas pequenas, elas são transformadas em moléculas grandes. É acontecida, então, uma reação anabólica, tá? Neste processo, essa reação, por exemplo, nas plantas, é onde vai acontecer a produção do próprio alimento e até mesmo a produção do gás carbônico e liberação de água. Já no catabolismo, as moléculas grandes, elas vão ser transformadas em moléculas pequenas e assim acontecendo a liberação de energia. Então, essa reação vai ser uma reação catabólica. É a quebra de moléculas mais complexas para moléculas simples, tá bom? Então, a gente fala do processo de respiração, que é onde o oxigênio vai quebrar as moléculas de glicose, liberando energia contidas nelas. Esse processo é o processo de respiração celular. Mas vamos falar, né, da respiração em si, lá na página 406, que começa no nariz, onde é a porta de entrada do ar. Nele é filtrado, produzido um muco nas nossas narinas, que aquece e umidifica o ar e retém partículas de poeira. Essa partícula de poeira transforma-se na tão famosa meleca, que deve sim ser retirada do nariz, não em público, mas deve ser, tá? Porque é nada mais, nada menos do que a poeira toda que você inalou. E aí, esse ar, ele vai descer por meio da laringe, tá? E vai alcançar o que a gente chama de traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso formado por anéis e vai se dividir em dois brônquios. Os brônquios são os tubos que vão entrar no órgão chamado pulmão. E aí eles vão se ramificando em cada vez mais tubos menores. São os bronquíolos. Na ponta de cada bronquíolo estão presentes os alvéolos pulmonares. É neste alvéolo pulmonar, no interior dos pulmões, que vai ocorrer a troca gasosa. Respiramos oxigênio e devolvemos gás carbônico. Temos dois movimentos. O movimento de inspiração, onde o diafragma vai estar totalmente contraído, e o movimento de expiração, onde o diafragma vai estar totalmente relaxado. É um movimento conhecido como sístole e diástole. Então, neste sistema, que é o sistema respiratório, a gente também tem a liberação de energia para funcionar outras coisas dentro do nosso organismo. Então, o capítulo 5 falou exatamente da produção de energia por meio dos sistemas digestório e respiratório. No próximo capítulo, eu vou revisar com vocês, deixa eu abrir aqui, eu acho que é os nutrientes essenciais para manter o corpo saudável
E também como esses nutrientes, além de circular, são excretados do nosso corpo, ok? Então, após o término, próximo vídeo é o capítulo 6.